Olá, pessoal. Eu estou aqui novamente com Estilo e Elegância, sala de visita. E hoje eu tenho uma visita muito importante. Nós vamos falar sobre política. E eu vou dizer para vocês por que falar sobre política. Eu estou aqui com o doutor Eduardo Coelho. Quem não conhece o Eduardo, né? Tudo bem, Eduardo? Tudo Posso bem, chamar de Eduardo, porque a gente vem de longa data, né? Exatamente. De uma estrada longeva. É verdade. E isso permite que a gente tenha essa intimidade. Muito obrigado. Olha, eu tentei, confesso para vocês, eu tentei ver se eu conseguia colocar na memória o currículo do Eduardo, mas olha, eu desisti. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: deputado federal, com várias passagens de secretariado, professor, super conhecido e o criador da Universidade Metrocampo. E por que estou aqui hoje conversando com o Eduardo? Porque ele é um nome que está bastante sendo cotado aí na política. Tá certo, Eduardo? Mas eu não falei quase nada de você. Eu queria que você fizesse uma súmula dessa vida intensa e de tanta coisa que você foi. Eu sei, conselheiro da Sanasa, conselheiro não sei de onde. Fiquei pensando, mas afinal de contas, esse homem deve ter 150 anos. Não. Mas, Eduardo, vamos dizer, de tudo aquilo que faz parte desse currículo invejável, robusto, o que você acha que, na sua vida pessoal e para Campinas, vamos situar Campinas, o que foi mais importante, o que te gratificou mais? Olha, Neuza, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, né, por me convidar. Eu me considero um privilegiado de estar aqui com você. Obrigada. Você é uma pessoa muito simpática, muito antenada, sempre voltada às questões de Campinas, do Brasil e do mundo, né? Então é bom conversar com você, porque também os seus telespectadores pensam do mesmo jeito. Então é gente que quer formar opinião e quer conhecer as coisas, sobretudo da nossa cidade, né? Eu posso dizer para você que eu tive uma vida de um jovem que veio de uma família com 6 filhos. Meu pai era sitiante, trabalhador, vendia porco, galinha, para formar 6 filhos, né? Minha mãe é uma pessoa invejável, espetacular, uma alma assim de uma bondade sem fim, e essa família foi forjada para trabalhar. E o que eu fiz na minha vida foi trabalhar, estudei, fiz o primeiro grupo aqui em Campinas. Aqui o primeiro grupo. Cavalheiro, e aprendi muita coisa. Eu queria fazer uma homenagem às minhas professoras que já não estão vivas, né? A professora Yolanda, por exemplo, que era descendente de Carlos Gomes, Yolanda Ladeira Gomes, ela me acompanhou a vida inteira. Onde eu fosse, ela mandava carta, ela mandava um telefonema, um recado. Quando eu assumi a reitoria da PUC, ela me ligou, orgulhosa daquele menino que foi aluno dela, né? A dona Gessi do primeiro ano, dona Leonor do segundo ano, Sofia do quarto ano, depois a dona Dulce, que me ajudou a entrar no culto à ciência. O culto à ciência foi tudo na minha vida. O culto à ciência é o máximo, né? É o máximo. Eu estudei lá também, estudei. Se não fosse isso, o que a gente seria? Meu pai não podia pagar uma escola particular. Eu tinha que estudar em escola pública. E aquela era uma excelente escola pública. E isso forjou a nossa mentalidade de gente voltada para o mundo, para o trabalho, para o conhecimento, grandes professores e tal. Saí do culto à ciência e entrei na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, onde lá eu virei professor, eu virei... Você é engenheiro também, né? Eu sou engenheiro de formação. Formação. Né? Eu sou engenheiro civil, lá eu fiz o meu mestrado, lá eu como estudante, eu briguei contra as ditaduras, como todo jovem. Sei. Né? E a gente se formou na democracia. Eu aprendi a respeitar o que eu chamo de democracia. E o que é democracia para você? Para mim é a oportunidade de construir alguma coisa com a sociedade, com as diferenças. Por exemplo, se eu tenho um regime que, seja de direita ou de esquerda, ele é totalitário, ele não serve para a democracia. A democracia é construída no voto, na opinião de todos, no diálogo, na construção de propostas, né? Na hora que todo mundo pode participar, pode criticar e pode, vamos dizer, sugerir coisas, você está numa democracia, você pode votar, não é? E a gente aprendeu aquilo. Depois, eu tive que sair de lá, meus pais estavam com problemas de saúde e tal, e aqui na PUC surgiu uma oportunidade de eu ser professor.
Eu vim ser professor aqui também. Depois eu virei vice-diretor, diretor da faculdade, vice-reitor, reitor. Foi tudo uma escalada assim, e foi para mim uma riqueza de vida espetacular ter sido reitor da PUC. Porque ali eu aprendi com tanta gente a construir projetos e tudo, e que foram respeitados no Brasil inteiro, né? A primeira universidade da terceira idade, quem criou fui eu na PUC. No Brasil não existia nenhuma, né? Então nós tivemos protagonismo em tantas coisas. Saí de lá, fui secretário de obras de Campinas. Depois o Magalhães Teixeira falou, você tem que ser candidato a deputado federal. Eu falei, eu nunca fui candidato a nada. Não, mas tem que ser você e tal, porque lá no Conselho de Reitores que você presidiu em Brasília, você já teve muito acesso ao Congresso, você tem experiência. Tá bom, fui eu. Virei suplente de deputado, depois acabei virando deputado federal. Vim para cá, fiz uma série de coisas, fui diretor da Eletropaulo, enfim, eu fiz tanta coisa. E fui também, o Magalhães Teixeira me deu essa honra de ser secretário de obras de Campinas. Aquilo me deu uma visão da cidade espetacular, de gente que tinha dificuldades, precisava fazer asfalto no bairro, construir um centro de saúde no outro bairro e fazer assim, a cidade se integrar com a justiça, né? Para aqueles que mais têm, a oportunidade que eles empreendam e tudo, e aqueles que menos têm, um atendimento, né? Então eu aprendi a ser sensível às causas sociais. E isso, vamos dizer, marcou muito a minha vida. E uma observação, Eduardo, agora uma picadinha aí. Todos os brasileiros estão assim injuriados contra os políticos, por toda a bandalheira que a gente está cansado de saber. E o que acontece é o seguinte, vai vasculhar a vida de um político e vai encontrar uma corrupção. Você tem processo de corrupção? Não, não tenho. Graças a Deus não, né? Isso é uma grande bandeira, viu? Então, eu fui secretário de obras, não tenho problema nenhum. Eu fui secretário de Educação de Campinas, que é uma coisa riquíssima na minha vida, espetacular. Pude tratar com professores, pais de alunos e tudo. Resolver um problema de transporte de ônibus para as crianças, de merenda escolar, que estava tudo bagunçado. E tudo aquilo não gerou processo nenhum, porque nós só fizemos certo, né? Então, veja bem, eu ouso uma pergunta. Não é bem assim que o político precisa roubar para poder prosperar. Nós temos um exemplo típico aqui. Eduardo acaba de contar das suas origens, uma origem da média brasileira, filho de um sitiante e tal. Chegou lá. Por que eu estou perguntando tudo isso, Eduardo? Porque hoje, quando se fala em política, até algum tempo atrás falava assim, não quero saber de político, nem de político nenhum, todos são ladrões. Isso é errado, nós estamos agindo contra a democracia, nós temos que saber quem é quem que está na política para ser o nosso gestor, claro. Não é? Então, pera lá, a gente não pode ser maniqueísta, bem e mal, não é assim. A gente tem que fazer um estudo do caráter da pessoa. Mas o Eduardo tem muito mais coisa para contar. Eu já recebi o sinal que precisamos chamar o intervalo. Eu falei para vocês que o currículo dele era vasto. E eu quero continuar, porque eu ainda não entrei dentro do assunto mesmo, porque esse cidadão, com essa vida tão maravilhosa, está arriscando a ser um candidato a prefeito de Campinas.
A Líder tem uma linha especial de armários e móveis modulados para você montar seu espaço do jeito mais inteligente que existe. O seu. Armários e modulados Líder. Um móvel, muitas possibilidades. E eu estou de volta aqui no Estilo e Elegância Sala de Visita. Estou entrevistando o Dr. Eduardo Coelho, que tem um currículo, como eu disse, vasto, com passagem por vários órgãos de governo, foi deputado federal, enfim, uma vida realmente robusta em prol da administração, em prol de todo esse sistema que nós precisamos mudar. Eduardo, uma coisa que se fala muito hoje em dia é essa questão do novo e velha política. É como se de repente pudesse brotar novos políticos sem experiência alguma e fazer alguma coisa melhor. A gente sabe que a democracia ela tem que ser feita de político também. O homem é um animal político e a política está na nossa vida. Foi um grande erro de nós, os brasileiros, termos afastado da política durante tanto tempo. Certo. Eu queria que você situasse o seguinte, você é da velha ou da nova política? Bom, eu não estou na política para ter vantagens pessoais, no toma lá da cá, eu não participo disso. O que eu posso dizer é que a política é muito importante. Vem de polis, o que quer dizer no grego, né? É a cidade. Polis quer dizer, você se preocupa com aquilo que é o lugar onde você vive, onde os seus amigos vivem, sua família e tal. Como é que nós vamos organizar a nossa cidade? Isso se faz com política, com diálogo, com construção. Uns poderão dizer, eu quero mais casas ali, eu quero um prédio ali, eu quero uma avenida aqui, uma praça de esportes. Como é que você constrói toda a cidade, o estado, o país e o mundo sem você discutir política? Aí existem as divergências, surgem os partidos políticos. E aí começa então um trabalho de aproximação, tanto quanto é possível. E aí tem o voto, o eleitor decide o político que ele quer botar lá. O que acontece é que no Brasil nós tivemos uma distorção em que muitas vezes você nomeava um ministro de Estado para ele poder lotear aquele ministério para distribuir entre os seus, para captar dinheiro de empresa, para fazer campanha ou para enriquecer determinados cidadãos. E com isso quebrou praticamente o Brasil. Exatamente. Não quebrou porque nós temos muita sorte e temos muita riqueza, né? Então isso tudo vai adulterando a política e as pessoas começam a ficar indignadas, dizendo todo mundo é farinha do mesmo saco. Exatamente. Isso não é verdade. Lá no Congresso Nacional, quando eu fui deputado federal, tinha lá tanta gente que discutia seriamente os problemas. A gente participava, eu participei lá de 4, 5 comissões de educação, de desenvolvimento urbano, de defesa da mulher, de um monte de comissões em que você tinha que de manhã participar de tudo isso, à tarde plenário, à noite você recebia correligionários, pessoas que vinham de Campinas, da região, para conversar, para pedir coisas, para solicitar, vamos dizer, naquelas emendas parlamentares, fosse dado um centro de saúde aqui, uma estrada lá, etc. É sempre muito difícil você exercer a política. E lá no meio de tudo isso, tem gente que não vale nada. Mas nós não podemos pegar esse que não vale nada como referência. O que acontece é que esses conseguiram um certo poder e dominaram o Congresso. Entende? E não deram espaço para aqueles que queriam realmente exercer o serviço público como deveria. Não pensou no povo, né? Exatamente. Eu, quando fui deputado, eu propus um monte de coisa e fiz coisas corretas na minha avaliação. Por exemplo, o Poupa Tempo em Campinas... Isso que eu ia perguntar para você. Você é o criador do Poupa Tempo aqui em Campinas, junto com o Mário Covas, não foi? Exatamente. O governador Mário Covas instituiu o Poupa Tempo na cidade de São Paulo. Eu fui lá visitar. Era embaixo da Secretaria da Fazenda, bem no centro de São Paulo. A hora que eu olhei aquilo lá, funcionários uniformizados, tudo organizado, computadores, atendendo as pessoas rapidamente, eu falei, nossa, eu quero levar isso para Campinas. Aí teve um Natal lá no Palácio dos Bandeirantes, ele convidou os deputados e tal, e perguntou para cada um o que gostaria no ano seguinte que acontecesse. Eu falei, olha, eu quero o Poupa Tempo em Campinas, o primeiro do interior. Ele falou, nossa, mas tem gente que pede estrada, o outro pede não sei o que, você está pedindo o Poupa Tempo?
Falei, governador, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero poupa-tempo. Ele falou, tudo bem, mas eu não tenho pessoal para ir atrás disso. Eu vou arrumar o recurso, mas você tem que achar o espaço, achar tudo. Aí nós aqui em Campinas fomos para lá, fomos para cá, queriam colocar num varejão atrás do batalhão da Polícia Militar. Falei, não, lá não dá. Tem que ser no centrão. No centrão da cidade, ué. Senão o cara tem que pegar ônibus, andar muito a pé. E aí... Gostei do uai, viu? Bom, como todo aquele que respeita o mineiro, né, sabe como é que é. Aí nós achamos um prédio do Banespa. Só que o governo do estado de São Paulo federalizou o Banespa, passou para o governo federal. E teve um interventor com aquela massa falida. E como fazer? Fui lá com o interventor 4, 5 vezes. O cara não queria ceder o prédio. Mas era o único prédio no centrão mesmo. Aí, no fim de tanta gente perturbá-lo, ele acabou cedendo. Sei. Conseguimos isso, o professor Angarita, que era secretário de governo, me ajudou, e aí arrumamos o recurso. O prédio tinha um tapume só de madeira, estava totalmente desativado. Conseguimos na Prefeitura de Campinas aprovar a obra, foi feita a obra, em 6 meses praticamente, ele acabou sendo inaugurado. Só aquele poupa-tempo lá já atendeu 28 milhões de pessoas até hoje. Nossa, 28 milhões. 28 milhões. O outro poupa-tempo, que que foi feito depois, esse eu já não teve participação. Lá no shopping, né? Lá no shopping Campinas, aquele lá já atendeu 21 milhões de pessoas. Os dois juntos, 49 milhões de pessoas. Isso é ou não é uma obra interessante? Olha, Eduardo, é tanto uma obra interessante que eu perdi a minha carteira de identidade. E pensei assim comigo, ai meu Deus, que suplício que vai ser. Aí eu fui lá naquele poupa-tempo, eu fiz o agendamento, né? E de repente aquilo passa para cá, passa para lá. Falei, e agora? Ela falou, vem buscar sua carteira amanhã. Eu falei, o quê? Aí eu falei, meu Deus, por que esse Brasil não é um poupa-tempo? Pois é. Não é? Eu falei, o plano está aqui, façam do Brasil um poupa-tempo, que tudo dá certo, né? Uma figura de um diretor como o Paulo Andrade, que é uma pessoa muito competente, conhece o assunto e dá a devida atenção. Quer dizer, todo mundo às vezes fica questionando o servidor público, mas lá só tem servidor público. Gente que... E são excelentes. Veio de outras secretarias, tal, juntou, veio do Detran, veio da polícia, etc. E foi colocado lá. Por que funciona lá? Porque tem um modelo adequado para funcionar. Nós precisamos fazer a mesma coisa com Campinas. É transformar sempre a administração, que já está digitalizada adequadamente, cada vez melhor, para o indivíduo não ter que se deslocar para o centro e tal, fazer... não tem que vencer essa burocracia medonha para o brasileiro. Você vê, para você dar baixa numa empresa que você não pode fazer no poupa-tempo, que você tem que ir em outros lugares, você tem que ir na Polícia Federal, no Imposto de Renda, sei lá, não sai, demora 6 meses, às vezes você dá uma baixa, isso é um absurdo, é terrível, isso aí é um sacrifício. Mas vamos voltar, então fica muito claro o seguinte, esse aspecto de gestor é um aspecto bastante importante na sua vida, né? Você desenvolveu esse caráter de gestor, né? Neuza, na área pública e privada. Sei. Quando você pega uma universidade como a PUC, tem 20 mil alunos, você vai ser um gestor qualquer? Não pode, você tem que saber o que você está fazendo. Junto tem um hospital universitário, o Hospital Celso Pierro, que atende milhares de pessoas por mês. Então você aprende coisas. Aí você cria a Metrocamp. Do nada, eu e o Junqueira, nosso amigo, juntamos lá e fizemos uma faculdade que hoje é um centro universitário. Aí você vai assumindo funções. Eu sou empreendedor imobiliário também, já fiz coisas nessa área. Eu aprendi a ser ágil quando eu posso determinar. E na área pública, não é você que manda, tem leis, tem uma série de coisas, mas com uma visão privada, você é capaz de dar agilidade aos processos. E como é que você, vamos dizer que você foi eleito prefeito de Campinas, como é que você vai conseguir, será que você vai conseguir furar o bloqueio que existe no setor público? Você vai conseguir? Qual é o segredo que você passa na sua cabeça? De repente você acordou prefeito de Campinas, e agora? E agora, José? Olha, muitos prefeitos já fizeram muito por Campinas e não fizeram sozinhos, os funcionários ajudaram muito, né? Os funcionários da Prefeitura de Campinas,
eles são pessoas concursadas. É difícil passar naquele concurso. É gente competente. Então, o que nós precisamos sempre é ter o apoio desses funcionários para um projeto da cidade, que não é meu, não é do meu partido, nem nada. É um projeto para a cidade. Vamos melhorar a saúde. De que jeito nós vamos melhorar? Já foi feito isso aqui, que é muito bom. Está faltando isso aqui, vamos completar isso. De que jeito nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer debate, vamos conversar, a ponto de todo mundo ter as suas ideias colocadas e vamos numa direção. Me parece que a saúde está no seu foco principal, que é a parte mais dolorosa para a população, né? Eu acho que hoje, pelo que eu leio, pelo que eu assisto, etc., nós temos um secretário de saúde que é uma pessoa séria, é um professor da Unicamp, um gestor, foi secretário de Estado da Saúde, é uma pessoa muito competente. É claro que ele vem fazendo um trabalho que é um grande trabalho, mas a saúde, ela sempre demanda mais e mais. Então você precisa colocar um centro de saúde funcionando, primeiro o prédio, depois as pessoas, os medicamentos, os equipamentos, a gestão desse processo não é uma gestão simples. Todo mundo que assume a prefeitura vai se dar conta de que aquilo não é coisa para principiante. E nós já estamos aqui finalizando o programa, vocês viram que o doutor Eduardo fala muito bem, e eu queria fazer tantas outras perguntas, mas o tempo nosso, e olha que a gente falou. Eduardo, você está preparado para enfrentar a corrupção municipal caso você seja eleito prefeito de Campinas? Eu estou preparado para enfrentar e outros tantos também. Ninguém mais aceita a corrupção. O que precisa separar o que se fala de corrupção e tal, com o diálogo político com a Câmara, por exemplo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O toma lá da cá que se fala de trocar por cargos, etc., ele certamente tem que parar. Você tem muitos comissionados, etc., para reduzir os custos da prefeitura tem que cortar, tá certo? Certo. Se não pode cortar tudo, tem que cortar uma parte. Agora, conversar com a Câmara é uma obrigação do prefeito. Sem dúvida, porque a Câmara governa junto com o Legislativo e com o Executivo, senão fica ditadura, né? As leis, etc. Então, o prefeito tem que ser humilde para conversar com toda a população, para saber o que é melhor, e conversar com a Câmara também, para juntos criarem a condição de segurança jurídica e legal para Campinas, tá certo? Certo. Eu hoje me sinto preparado, por quê? Porque eu estive na área pública e na área privada. Fiz política e trabalhei como empreendedor. Então, o que eu acho que é certo para Campinas hoje? Dar um espaço para o empreendedor, aquele que quer fazer, que quer colocar os seus investimentos, e a gente tem que dar liberdade e rapidez para ele fazer. E de outro lado, aquela população que precisa do SUS, que precisa de creche, que precisa de atenção na área de habitação, precisa ter oportunidades para ter sua moradia, a prefeitura também tem que trabalhar aqui em Campinas e também com os governos estadual e federal para viabilizar recursos para atender quem é mais carente. Não adianta pensar no rico e esquecer o pobre. Não adianta pensar no pobre sem gerar oportunidades de emprego. Tem que pensar na população, né? Exatamente. Como então, um todo. O prefeito tem que ser o prefeito de todos, por isso que eu defendo que a gente tem que abrir o diálogo e não ficar só pensando em pequenas rusgas ou divergências. Briguinhas que não levam a nada, né? Intolerâncias que não levam a nada. Eu acho que a gente tem que construir uma cidade moderna e mais humana para todo mundo. Muito obrigada, Eduardo, pela sua entrevista aqui. E vamos aguardar quais serão os acontecimentos políticos. Você passou o seu recado, o que você pensa, e a população agradece, porque o objetivo aqui nosso é exatamente isso, mostrar o perfil de quem quer assumir a cadeira de prefeito. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço.